Questão 21, item 08. Seja o conjunto A contido em reais, com A diferente de vazio, se a função f, definida de A em reais, ou seja, domínio contra domínio, é uma função estritamente crescente em A, então f é injetiva. Então vamos lá. Quando ele fala estritamente crescente em A, significa o quê? Que a função é apenas crescente. Ela não é crescente inconstante, ela não é crescente e decrescente, ela é toda crescente em seu domínio. E o que é uma função crescente? Matematicamente a gente escreve assim: quando x1 for menor que o x2, ou seja, domínio, implica em f aplicado em x1 menor que f aplicado em x2, ou seja, as imagens. Se o x1 for menor que x2, então o y do 1 vai ser menor do que o y do 2. Então, aqui eu tenho um gráfico, é só um exemplo, que é um gráfico de uma função do primeiro grau. Se eu tiver um x1 menor que um x2, porque no eixo do x, valores à esquerda são menores que os valores à direita. Se o x1 for menor que o x2, para ela ser crescente, então o y do 1 tem que ser menor que o y do 2. E é verdade, por quê? Porque no eixo do y, os valores acima são maiores e os valores abaixo são menores. Então, isso é uma função crescente. E quando eu digo que ela é estritamente crescente, significa que ela vai ser crescente em todo o seu domínio. Aí, ele quer saber se uma função que é estritamente crescente, ela é injetiva. E o que é injetiva? Injetiva é uma função injetora. Só que a gente tem um problema, qual seja? A função injetora, a gente lembra do começo, quando está estudando função, que ela é dessa forma. Ela tem, no domínio, todos os elementos saem flechas. No contradomínio, os elementos que são flechados são um para cada elemento de x, eu tenho um elemento de y. E no final tem elemento que não é flechado, ou seja, a imagem é menor que o contradomínio. É isso que a gente tem na nossa cabeça. Essa é uma função injetora. Mas o que eu quero lembrar vocês que, na verdade, embora isso esteja certo, a sobrejeção e a injeção são duas características independentes. Tanto é que eu posso ter, ela pode ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, pode ser uma ou outra, ou pode ser nenhuma nem outra. São duas características diferentes. Por que eu digo isso? Porque nessa questão, embora a gente costuma ver assim, eu não vou poder analisar a característica de sobrejeção, porque ele não me deu a função. Se ele não me deu a função, eu não consigo analisar o resultado, que é a imagem, para ver se bate ou não bate com o contradomínio, que é reais. Então, como eu não tenho a função, eu não consigo saber a imagem. Mas eu posso analisar a injeção. E o que é a injeção? É quando para cada elemento de x, ele flecha apenas um elemento de y. Como é que a gente faz isso? Aqui nesse diagrama é assim, ó, um elemento de x flechado em y, e no gráfico a gente vai traçar retas paralelas ao eixo do x. Se cortar o gráfico em apenas um ponto, ela é injetora. Se ela cortar o gráfico em mais de um ponto, ela não é injetora. Então, no nosso gráfico de exemplo, que é uma reta, uma função crescente, uma função do primeiro grau crescente, qualquer reta paralela ao eixo do x que eu passar, ela vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Logo, nesse nosso exemplo aqui, ela é injetora. Matematicamente, como fica? Se eu tenho x1 diferente de x2, então implica que f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Ou seja, para cada valor de função que eu colocar, para cada valor de x que eu colocar na minha função, o resultado vai ser um resultado único. Se o resultado é único, a função é injetora. E se eu colocar o mesmo valor na função várias vezes, o resultado também tem que ser o mesmo. Então, se eu botar primeiro x na função, ele vai me dar um resultado. Se eu botar o mesmo x depois, ele tem que me retornar o mesmo resultado. Logo, x1 é igual a x2, implica em f de x1 igual a f de x2. Então, essas duas linhas aqui, elas vão marcar a função injetora. Se eu furar geralmente a primeira que a gente aplica, né? Se eu furar uma dessas regrinhas aqui, ela não vai ser injetora. Douglas, exemplo de uma que não seja injetora. Por exemplo, a função x ao quadrado. Se eu tiver 2 ao quadrado, resultado 4. Se eu tiver menos 2 ao quadrado, o resultado também é 4. Ou seja, eu tenho x diferente, que é o 2 e o menos 2, mas o resultado é o mesmo, que é o mais 4 e o mais 4. Logo, se o x, pela regra da injetora, se x diferentes tem que dar resultado diferente e o resultado deu igual, logo, a função x ao quadrado não é injetora, porque ela furou essa regrinha, que é a primeira regra.
E se eu tivesse uma parábola aqui de uma função de segundo grau, na hora que eu traçasse retas paralelas ao x, ele ia cruzar o gráfico em 2 pontos, né? Logo, não ia ser injetora. Então, o que a gente sabe? Que se a função é crescente, como os x são diferentes, o resultado obrigatoriamente vai ser diferente, ela realmente vai ser injetora. Certo? Douglas, e o que eu posso dizer sobre a primeira regra do contradomínio da imagem? Eu não posso dizer nada. Por quê? Porque ele não deu a função aqui para eu analisar se a imagem vai ser bater com contradomínio. Mas, como a gente está estudando, eu vou trazer 2 exemplos para a gente avaliar. O primeiro exemplo é da função f de x que é igual a 2 elevado a x. 2 elevado a x, como x, que é a variável independente, está no expoente, isso aqui é uma potência, isso aqui vai ser o gráfico de uma função exponencial. É uma função crescente? É, porque se o x1 é menor que o x2, o f aplicado em x1 vai ser menor que o f aplicado em x2. Então, ela é crescente em todo o seu domínio, ó, estritamente crescente em A. Certo? Então, ela começa aqui no quase do zero, acima do zero, vai crescendo, cruzou aqui no 1, o eixo do y no 1 e depois vai para o mais infinito. Essa função é uma função estritamente crescente. E outra estritamente crescente é uma função aleatória do primeiro grau, que eu fiz aqui o gráfico de x mais 2. Então, o que eu tenho? Ela começa aqui, vai lá, cortou o eixo do x, depois cortou o eixo do y e sobe. Ela é estritamente crescente. Valores de x1 menor que o valor de x2, logo, o y do 1 é menor que o y do 2. Qual a diferença? Que aqui ele está dando função definida de A em reais. Vamos supor que as duas estão definidas de A em reais. Se fosse a primeira, ela não ia... Aliás, ela não ia ser sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio dela não bate com a imagem. Qual é a imagem aqui? A imagem são valores positivos, valores acima de zero. Então, se a imagem é menor do que o contradomínio, sobrou elementos do contradomínio que não foram fechados. Já essa daqui não, essa aqui, ó, a imagem, na hora que eu projeto o gráfico dessa função sobre o eixo do y, todo o eixo do y vai ser projetado. Logo, nesse segundo gráfico aqui, a imagem vai coincidir com o contradomínio. Então, aqui eu tenho um exemplo. No lado da esquerda, essa função não vai ser sobrejetora, e no lado da direita ela vai ser sobrejetora. Né? Então, eu estou dando 2 exemplos de uma função estritamente crescente. As duas são injetivas, porém, uma não vai ser sobrejetora e a outra vai ser sobrejetora. No caso, essa segunda aqui, que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que ela é bijetora. Tá? Então, aqui, ó, para não ficar dúvida sobre a sobrejeção, né, como eu falei que são características diferentes, eu trouxe 2 exemplos. Esses 2 exemplos, eles se aplicam na função do enunciado, a função estritamente crescente em A, certo? As duas são injetivas, porém, uma vai ser sobrejetora e outra não. Fizemos a revisão, de qualquer forma, a função estritamente crescente em A, ela é injetiva? É injetiva. Então, item 8 da questão 21, correto.